dia em que eu dei uma lição numa cliente chata, insuportável, a pior que você vai ver na sua vida. Eu trabalhava numa loja de roupa, eu e mais 9 meninas, e toda vez que essa cliente entrava na loja, ninguém queria atender ela. Por quê? Ela queria ver todas as novidades, independente se fosse o tamanho dela ou não. Então a gente tinha que tirar tudo do estoque pra mostrar pra princesa. Mas por que ela fazia isso? Porque a nossa loja oferecia serviço de costureira pra pequenos ajustes, mas ela sempre comprava uma roupa bem maior que ela, usava a família inteira, depois via lá com a roupa suja e falava pra gente consertar pra ficar do tamanho dela. Ela falava que não tinha usado, mas a roupa estava extremamente fedida. Também que ela fazia que me deixava extremamente irritada é negociar o valor da peça comigo, que sou vendedora. A gente não tem o poder de trocar o valor da peça. E o que acontecia? Ela falava, quero falar com a sua chefe. A nossa chefe trocava o preço pra princesa, então a gente não tinha credibilidade nenhuma. Dava vontade de falar pra minha chefe, por que você não atende ela então? Porque a gente ganhava sob comissão. Porém, ela pedia as novidades, mas levava a promoção. Tava tipo R$2, R$3 pra atender ela 5 horas. Até que um dia ela chegou na loja e a loja estava fechada, a porta fechada. Ela bateu assim e falou assim, tá fechado? Não, princesa, a gente tava esperando você chegar, por isso que a gente fechou pra nenhum outro cliente entrar, essa é exclusiva. Véspera de Natal, a minha chefe veio atrás e falou assim, não pode entrar que ela vai ter o maior prazer em te atender. Eu falei, vou, ensinei uma lição pra ela e pra minha chefe que intrometeu na venda, inclusive eu fui mandada embora. Falei com a maior educação do mundo pra cliente, olha, com licença, eu agora vou embora, porque já passou do meu horário, mas a minha chefe vai ter o maior prazer em te atender. Olhei pra minha chefe e falei, olha, o meu tio está ali na porta há mais de 2h30 me esperando pra gente ir pra outra cidade passar o Natal. E eu já tinha te avisado. Aí ela falou assim, nossa, mas você fica mais uns 10, 20 minutinhos com ela? Eu falei, não, pode ficar, é só 10, 20 minutinhos. Ela falou, se você sair por aquela porta, você não precisa mais voltar. Não voltei e eu descobri que ela ficou lá até mais ou menos 00:30, 1h. Ou seja, minha chefe passou o Natal com a cliente, ela não gostava tanto dela, então abre o panetone e come junto. Eu achava que eu tava sendo bancada pelo meu boy, mas aí eu descobri que eu tava sendo bancada era pela mulher dele. Ei, fica aqui a história nova. Eu conheci esse boyzinho aí pela internet, né? No aplicativo de relacionamento que acho que vocês devem imaginar qual é. Só que eu tava lá justamente só pra curtir e tal, conhecer pessoas, sem nada sério, mas eu acabei conhecendo ele lá. Achei que de início ia ser tipo só uma ficada, uma coisa aqui e tal, mas a gente foi ficando. E quando eu vi, eu já tava bem apaixonada por ele, sabe? E ele se dizia bem apaixonado por mim também. E ele era um cara que desde que eu conheci ele sempre mostrou ter muito dinheiro, ter muita condição, sabe? Tipo, ele me levava em uns restaurantes caros, ele me dava as coisas, ele me convidava sempre pra sair e andava de carro e, gente, era um luxo total. Falei assim, caramba, ganhei na Mega Sena, porque o cara, além dele ser bonito, é educado, e o cara ainda tem dinheiro. Não, eu tô bem na vida. Aí, beleza, né? Só que nem tudo são flores. Eu comecei a desconfiar quando ele não queria me levar na casa dele, de jeito nenhum, tipo... Ele sempre ia na minha casa e tudo, mas eu nunca podia ir na casa dele, eu não sabia nem onde morava. E ele sempre inventava uma desculpa aqui, uma desculpa ali, então eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada aí. Mas não adiantava eu perguntar pra ele o que era, porque ele sempre ia inventar uma desculpa e provavelmente nunca ia me dizer a verdade. Então eu comecei a tentar mais algum tipo de estratégia para que eu pudesse pegar o telefone dele e ver se eu achava alguma coisa, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é que ele era casado, que ele tinha uma mulher ou coisa do tipo. A gente nunca passa a noite, e pra ele não querer que eu vá na casa dele, o único motivo é que ele tinha outra mulher. Até que uma das vezes, ele mexendo no celular do meu lado, eu consegui decorar a senha dele. E uma das vezes em que a gente estava em motel, que ele levantava para tomar banho, ele deixou o celular dele do meu lado. E eu aproveitei aquele tempo para fuçar o celular dele para ver se eu achava alguma coisa. E nisso, a primeira coisa que eu fui olhar foi o WhatsApp, né? E lá eu achei conversa dele com a esposa dele. E pela foto de perfil, ela parecia ser uma mulher bem mais velha do que nós dois, bem mais velha mesmo. Eu bati print do contato dela, né? Porque foi a única coisa que deu para fazer no tempo, para que eu mesma fosse conversar com ela, porque eu não tava nem aí, eu ia explanar era tudo mesmo. E aí eu bati print e mandei pra mim, pro meu WhatsApp. E depois que ele me deixou em casa, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela já sabia que eu tava desconfiada, só que assim, essa minha amiga, ela não conhecia ele pessoalmente, né? Ela só via ele por foto e tal. E aí, eu conversando com ela, peguei e mostrei a foto da mulher, da suposta esposa dele. E nisso, a minha amiga reconheceu ela. Falou que ela era professora dela na faculdade, que ela era uma mulher que tinha muito dinheiro, que ela tinha vindo de uma família muito boa. Então, ela tinha muito dinheiro e todo mundo na faculdade comentava que ela tinha um marido que era bem mais novo do que ela e que sugava ela financeiramente falando. Ou seja, eu acabei de descobrir que todo esse tempo eu estava sendo bancada pela mulher dele. Parte 2. Quando eu descobri, eu falei, eu não acredito que ele é desse tipo de cara que, além de ser sustentado pela mulher, além de ficar usufruindo do dinheiro dela, ainda fica gastando o dinheiro dela com outras pessoas. Nossa, eu fiquei com muita raiva. E aí eu fui em cima dele, né?
Obviamente que eu fui em cima dele pra questionar, pra brigar, pra fazer os caramba tudo. E eu ameacei ele dizendo que eu ia contar pra mulher dele, né? E sabe o que foi que ele falou? Ele simplesmente virou pra mim e falou que era pra eu contar, que ele não tava nem aí. Aí eu fiquei tipo, como assim? Ele nem sequer se importa se eu vou contar pra ela ou não. Ou eles têm um relacionamento aberto, ou isso aqui é meio estranho, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, não te preocupa, se tu quiser pode contar, porque eu sei que no final ela vai me perdoar mesmo. Ou seja, ele era acostumado a fazer esse tipo de coisa e ela era acostumada a perdoar esse tipo de coisa. Como é que ela ainda continuava dando dinheiro pra ele, gente? Não entendo. Não sei, achei o relacionamento deles dois muito estranho. De qualquer forma, eu terminei com ele ainda ficou correndo atrás de mim por um tempo, querendo continuar e tal, mas eu não dei muita confiança, eu não quis ficar com ele. E também não falei nada pra mulher dele, porque, né? Se ele estava acostumado a fazer isso e ela o tempo todo perdoava, era capaz de ela brigar comigo se eu fosse falar com ela. Então, nem me meti, simplesmente terminei com ele e segui a minha vida. Mas que loucura de história, né?